CAC não pode andar sem a carta de filiação no clube, senão vai preso. Vou mostrar essa ocorrência aqui, que é um dos maiores absurdos que eu já vi um policial militar inventar na história. Presta muita atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que o CAC não é obrigado a ser filiado no clube, que ele é obrigado a ser filiado no clube, mesmo se for só como caçador. Nós já fizemos vários vídeos mostrando sobre isso. Mas, em primeiro lugar, o CAC é obrigado a ser filiado no clube, mas a ausência, a falta do CAC estar filiado ao clube nem sequer configura crime. Então, se um policial militar abordasse o Mário está com a filiação no clube de tiro dele vencida, ele não está filiado no clube, nem isso seria jamais motivo para o policial prender o CAC, prender o Mário em questão nesse exemplo. Mas é muito além disso o absurdo que está nessa ocorrência. Vamos ler juntos e explicar. Essa pessoa foi presa por 3 motivos. O motivo principal que gerou toda a prisão, isso aqui é um caçador entre Araxá e Sacramento, que foi abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais e foi preso. Motivo principal, vamos ler junto. Primeiro eu vou ler, ó, o passageiro, tentar não mostrar os nomes, peraí, não precisa focar tanto, porque eu não quero mostrar dados, apesar da pessoa me autorizou, isso aqui é um documento público, mas eu não quero mostrar os dados. Ele apresentou o certificado de registro válido, ele apresentou o certificado de registro da arma, né, o cravo da arma válido, ele apresentou o cadastro técnico federal emitido pelo Exército conforme registro válido, ele apresentou guia de tráfego emitida pelo Exército válida, ele apresentou autorização de controle de espécie reservatória emitida pelo IBAMA válida, ele apresentou declaração de permissão de acesso à propriedade para caça de javali válido. Ao proceder à fiscalização dos documentos, foram identificadas as seguintes divergências. Que essas divergências, no entendimento da sargento policial militar que fez a abordagem, resultou na prisão do caçador. Eu vou ler a principal. A ausência de apresentação de comprovação de filiação a clube de tiro desportivo e ou caça. Isso daqui, pessoal, não é a opinião do Mário. Isso aqui não é o depoimento do CAC que foi preso. Isso aqui é o que a autoridade policial colocou na ocorrência. Ela prendeu o CAC por ausência de apresentação, por não apresentar o documento que comprova que ele era filiado a um clube de tiro. Como eu falei no começo desse vídeo. Mesmo se ele não fosse filiado a um clube de tiro. Isso não era motivo para ele ser preso. E isso nem sequer era competência da autoridade policial. A policial militar tem que seguir o próprio procedimento operacional padrão que estabelece as regras e condutas de abordagem do CAC. E esse documento nem sequer é cogitado para que seja apresentado. Mas o caso em questão é tão absurdo porque o CAC estava filiado regularmente, não estava com a sua unidade vencida, nem problema nenhum junto ao clube, mas ele não apresentou, não tinha impresso a carta de filiação do clube de tiro. Mas você vai falar, Mário, mas não é só isso, tem mais coisa na ocorrência. Eu vou ler o que mais tem na ocorrência, vamos ler junto. A autorização de controle de espécie exótica invasora emitida pelo IBAMA com local de manejo, fazenda Morrinhos, divergente do declarado inicialmente, fazenda Minuano. Ou seja, nas palavras da policial, quando ela fez a abordagem, ela perguntou para o CAC de qual fazenda ele estava vindo, ele falou que estava vindo da fazenda Minuano. Quando ele apresentou a documentação, estava escrito fazenda Morrinhos. Isso é tão absurdo, porque, primeiro, é muito normal e comum no momento de uma abordagem a pessoa ficar nervosa e se sentir pressionada, porque apesar de ter todos os documentos exigidos, que é um absurdo de documento, a gente ainda tem medo de ser preso. E quando eu falo isso, eu mostro que a pessoa foi presa. Normal a pessoa ficar nervosa e errar o nome, fazenda Morrinhos, fazenda Minuano, mas muito mais do que isso, mais normal ainda do que isso. Deixa eu te falar, se você tiver um pingo de bom senso, ou de noção, ou de prática de fazenda, você vai entender que a maioria absoluta das propriedades rurais,
elas têm um nome que é um nome comum, um nome popular, é um nome que vinha há 50 anos atrás, Fazenda Cabaçal, porque era a fazenda que era no Cabaçal. Mas a Fazenda Cabaçal, quando foi vendida ou doada para os filhos, teve que ser dividida. Algumas fazendas adotam Fazenda Cabaçal, Gleba A, Gleba B, Gleba 1, Gleba 2, mas o mais normal, o Mário ganhou, comprou uma fazenda. Meu sonho era ter uma fazenda que chamava Serenata. Aí eu vou lá e mudo, Fazenda Serenata, coloco assim no card da propriedade rural lá. Mas o nome comum da fazenda vai ficar pro resto da vida, Fazenda Cabaçal, porque é assim que foi conhecida e falada na região a vida toda. Então o simples fato do nome da fazenda estar diferente do que foi apresentado no documento, isso é um absurdo. E aí nessa linha, ela conseguiu extrapolar, colocar mais coisa. A autorização de controle de espécie exótica invasora, autorização de controle de espécie exótica invasora mantida pelo IBAMA e declaração de permissão de acesso à propriedade rural com nomes de proprietários divergentes. A coisa mais normal numa propriedade é ter 2, 3 donos, é ser pai e filho, ser uma agropecuária. Aí o nome, no card da propriedade, não aparece o nome dos 5 proprietários, vai aparecer um nome. A hora que você faz a autorização ela pode ser feita pelo proprietário ou pelo representante legal da propriedade, desde que ele tenha autoridade, que ele seja de fato representante para isso. Então não tem que ser exatamente feita do nome que estava lá no CAR, mas mesmo assim, né? Isso você acha que é motivo para prender uma pessoa? Isso é tão absurdo que é óbvio que a hora que foram 2 pessoas presas com as mesmas divergências inventadas da cabeça dessa policial militar. É óbvio que na hora que chegou na delegacia, o delegado de plantão, e aqui nós temos que dar os parabéns, foi muito coerente. Ele sequer pegou o depoimento dessas pessoas aqui, mandou restituir os equipamentos e, óbvio, não ratificou a prisão. É um absurdo isso daqui. É um absurdo imaginar que a Polícia Militar de Minas Gerais comete esse tipo de perseguição, porque o nome para isso aqui não pode ser outro, isso aqui é perseguição, é você abordar uma pessoa que tem todos os documentos, que são difíceis de manter todos os documentos em dia, e mesmo com todos os documentos, vamos procurar pelo em ovo, vamos procurar cabelo na cabeça do Mário. Rapaz do céu, isso é um absurdo, procurar detalhe com a justificativa de levar um cidadão de bem preso. Ela não fez uma ocorrência tão somente pontuando essas divergências e para que depois fosse apurado o caso, não. Ela deu voz de prisão e levou a pessoa presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ainda bem que o delegado foi coerente e não ratificou a prisão. E no caso aqui, né, que são os companheiros que me autorizaram a citar os nomes deles, né, o Wanderson e o Wanderson Sebastião e o João Reginaldo. Foram as 2 pessoas presas por essas irregularidades, essas divergências. Eles estão dispostos a entrar com representação contra a Polícia Militar. Uma atitude corajosa, uma atitude coerente, uma atitude que a maioria não tem, que nós precisamos de ter hoje. E sabe por que a maioria não tem? Eu entendo. Se vocês soubessem, quando eu faço um vídeo como esse, quantas ameaças eu escuto de policiais militares. Eu tenho as mensagens no meu WhatsApp. Falando, Mário, toma cuidado, seu telhadinho é de vidro, você tá falando mal da polícia militar, amanhã depois você pode ser preso. Toma cuidado, porque se entrar ladrão na sua casa, você vai ter que ligar para a polícia militar. Como se eu receber um tratamento coerente, se eu receber um tratamento, se eu não for preso por não ter feito nada de ilegal, fosse pedir demais. Como se a polícia viesse prestar o serviço que ela é paga para prestar, que é proteger a minha casa, fosse pedir demais, porque eu estou mostrando um absurdo que eles cometeram de prender uma pessoa inocente. Aí eu escuto presidentes de associações de caça me criticando. Mário, nós temos que ter bom senso, conciliar, nós temos que ir lá argumentar com a polícia, nós temos que negociar essas situações. Negociar como? Você acha que essas pessoas que foram presas querem negociar? Você acha que o outro que vai ser preso amanhã, você acha que quando eu fui preso tem alguma coisa que pode ser feita que vai reparar esse tamanho absurdo? Para mim, e eu acredito que para o Wanderson e para o João também, nem se essa policial for exonerada, for presa, acontecer tudo que ela merece no rigor da lei, não vai devolver para eles o tempo, o constrangimento e o transtorno que eles passaram. Não é isso que nós queremos que parem
as perseguições aos caçadores, especialmente no estado de Minas Gerais. Nós queremos que tenha respeito, que tenha apoio. Nós estamos fazendo um importante trabalho ambiental voluntário e nós precisamos de ter um mínimo de reconhecimento e de respaldo das autoridades competentes, que deviam estar aí para nos proteger e não para nos perseguir, nos prender. Esse caso aqui, as pessoas estão dispostas a seguir adiante, entrar com representação e cobrar no rigor da lei tudo o que eles tiverem direito. E aí eu apelo aqui aos amigos advogados, ao ProArmas, a todas as associações aí que estiverem dispostas a nos ajudar. Fazer uma peça impecável para que sirva de exemplo, para que as pessoas inocentes não continuem sendo presas, especialmente no estado de Minas Gerais. E aí eu rogo que um vídeo como esse rode mesmo, no máximo de policial militar, sabendo que eu estou correndo risco de amanhã depois ser fiscalizado de forma abusiva, excessiva, até encontrar alguma coisa, um pelinho em ovo no Mário também. Mas para que aqueles que são, de fato, honestos, façam um bom trabalho, combater isso dentro da corporação, para que os comandantes repassem isso aos seus subordinados. É um absurdo um caso como esse, das pessoas serem presas com documentos, por falta de documento, que nem existe pedir esse tipo de documento. E aí vai ficar impune. E sabe por que faz isso? Não vamos falar a verdade aqui, porque eu não tenho medo de falar, não. Hoje, no estado de Minas Gerais, tem um trabalho maravilhoso, que é de meritocracia, reconhecimento dos trabalhos dos policiais, dos batalhões, pelo desempenho. Isso é bom, né? Na nossa empresa particular, a gente tenta fazer isso, dar gratificação, premiação, comissão. Você tem que incentivar as pessoas a trabalharem mais mesmo. Mas esse incentivo, ele não pode acontecer quando a prisão é feita de forma abusiva, quando o delegado não ratifica a prisão. Mas o simples fato da sargento ter feito um rédito como esse, apreendendo as armas, vai dar para ela os méritos que ela precisa, as bonificações e premiações, mesmo numa prisão irregular. O deputado Caporeso entrou com um projeto de lei agora muito bom, para pôr fim nessa baderna. Policial militar que fez um rédito e não foi ratificado, pelo menos para o delegado, não conta como mérito. É o mínimo que nós esperamos, né? Para não ter um absurdo como esse, uma ocorrência totalmente desvirtuada e a pessoa inocente ter sido presa. Aí, fala pra mim, mas é porque policial não pode prevaricar, não pode, tem que fazer tudo no rigor da lei. Quantos policiais você conhece que fazem trabalho extra aí? Sabe que isso é crime? E os policiais amigos deles não sabem que eles fazem? Você já viu alguma denúncia com relação a isso? Ah, mas aí pode prevaricar, aí prevarica, porque é para defender a corporação. Mas se é pra pôr até o Nino, coitado do caçador do mar, que fica o dia inteiro juntando papel, olha o tanto de papel que é, para poder fazer um simples CR. É um absurdo o tamanho da burocracia nesse Brasil. E mesmo assim, quando o cara tá com toda essa burocracia em dia, o cara vai preso? Não podemos aceitar esse absurdo. Não podemos continuar aceitando essa perseguição que tem no estado de Minas Gerais. Isso é um absurdo, caçador não é bandido, nós merecemos respeito.